Aleluia. Graças nós te damos. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Respira em fundo, ó. Amém? De pós da vitória? Creia. Para a vitória hoje se manifestar na sua vida, só precisa uma coisa: acreditar. Essa oração não foi só mais uma, foi a oração que Deus entregou a tua bênção. Amém? Pode assentar, meus amados. Pós da vitória, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Deus abençoe os visitantes. Minha mãe Liz não é visitante, ela é de casa. Minha mãe Natália. Família de Jonas tem peso. A dona Marilene, família. Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 7, amados. Quem achou, dá um amém. Eita, muito fraquinho, acho que não acharam não. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala só um pouquinho. Capaz que o Senhor Nicodemo está procurando. Ele me perguntou antes, não pode estar procurando. Glória a Deus, queridos. Nós vamos ver uma história muito bonita que tem muito a nos ensinar. Os israelitas derrotados em Ai, ponto Acã. Capítulo 7, versículo 1 diz assim, amados: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os amorreus da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que se fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles,
porquanto Israel se fizera condenado. Já não sereis convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Amém, amados? Vamos entender isso aqui agora. Queridos, vocês já ouviram a história de Israel saiu do Egito, da escravidão, atravessou o deserto durante 40 anos. Aliás, poucos anos, 2 anos praticamente depois que eles saíram do Egito, eles chegaram até Canaã, e Deus, através de Moisés, enviou 12 espias para espiar a terra. E esses espias trouxeram desse trabalho, dessa empreitada, um fruto, um cacho de uva muito grande, que um homem adulto não podia carregar, precisavam de 2 para carregar. E dentre esses homens, tinham 2 homens chamados, um Josué e o outro Caleb, e outros 10. E eles trouxeram e confirmaram que tudo aquilo que Deus havia dito sobre a terra dos cananeus era verdadeira, que a terra manava leite e mel, a terra era muito próspera, era muito abençoada, e trouxeram a prova disso, que era esse cacho de uva gigante. Só que eles viram lá também os filhos de Anak, os Nefilins. O que eram essas pessoas, pastor? Eram gigantes, homens muito poderosos na força. Alguns tinham 6 dedos em cada uma das mãos. E quando eles trouxeram um relatório, eles mesmo confirmando que tudo que Deus havia dito era verdadeiro, porque Deus também falou dos gigantes, eles mesmo assim não acreditaram em Deus e murmuraram, reclamaram, falaram: nós não temos chance contra aqueles gigantes, nós vamos ser como pão e vamos ser devorados por eles, nós não temos chance contra os gigantes. E toda a congregação, todo o povo de Israel ouvia aquelas palavras, murmuraram, choraram e até pegaram em pedras para matar o líder Moisés naquele tempo. Aí que Josué e Caleb, um desses 12 espias, melhor, 2 desses 12 espias, se levantaram e ainda animaram o povo, falaram: não, pessoal, presta atenção, porque tudo que Deus falou é verdadeiro, nós vimos com nossos olhos, está aqui, nós trouxemos o fruto da terra, verdadeiramente a terra manda leite e mel, está aqui o fruto. Ele também havia dito sobre os gigantes, mas não somos nós, mas é o nosso Deus que vai fazer com que nós venhamos devorá-los como pão. Só que o povo não quis ouvir, pelo contrário, pegaram, se prepararam para matar Josué, Caleb e Moisés. Foi quando Deus interferiu e falou: basta, podem voltar, vocês não vão entrar na terra que eu jurei, que eu daria a seus pais. Mas eu vou fazer uma aliança agora com Josué e Caleb, porque foram os únicos que acreditaram em mim. Eles vão entrar na terra prometida, mas toda essa geração não vai. Queridos, isso é para nós pensarmos no tamanho do poder de Deus. Ele pode fazer o impossível acontecer, igreja. Ainda que você esteja no avião, o avião cair, se ele quiser livrar você, você é livrado sem nenhum arranhão. Vocês estão entendendo, queridos? Eu já vi testemunho de avião cair que é sobrevivente. Você já viu isso? Eu já vi testemunho de uma bomba estourar num avião e aquela poltrona que estava com aquela bomba explodiu, a fuselagem do avião foi sacada para fora. O avião ainda, o comandante conseguiu pousar o avião com toda a segurança, ou seja, uma bomba explodiu no avião, só morreu aquele que trouxe a bomba e mais ninguém morreu. Deus, ele faz coisas extraordinárias, igreja, mas uma coisa ele não abre mão de mim e de vocês: a nossa fé nele. Porque quando nós não acreditamos em Deus, queridos, nós estamos comparando ele com o pai da mentira, com o mentiroso, e Deus não aceita isso. Vocês entenderam a importância de acreditar em Deus, amados? Não é uma coisa comum como o inimigo tenta passar para nós. Algumas coisas, sim, fazem sentido, é verdade, mas algumas coisas, não, isso também não, é loucura demais. Quando nós aceitamos esse pensamento, sem querer, nós estamos chamando Deus de mentiroso quando as palavras vêm dele. Amém, irmãos? E Deus falou: pode voltar para o deserto,
porque vocês não vão entrar na terra prometida. Naquele instante, alguns deles falaram: não, agora nós vamos entrar. Você vê como que é rebeldia? Quando Deus mandou entrar, nós não queremos. Quando Deus falou volta, agora nós queremos. E de fato, uma pequena turma foi lá de contra aquele povo dos cananeus e foram massacrados. E o povo ficou dando uma volta, igreja, uma volta no deserto muito grande, que concluiu levando 40 anos. 40 anos. Toda aquela geração morreu, com exceção de 2. Quem que não morreu, igreja? Josué e Caleb. Tem um testemunho do Caleb, mais para frente, já quando eles estavam repartindo a terra, já passaram tudo isso aqui, que ele diz assim: quando eu fui espiar a terra eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85 anos, disse Caleb, mas a minha força é como se eu tivesse ainda com 40 anos de idade, porque Deus conservou a força tanto de Caleb como de Josué. O tempo não agrediu Josué e Caleb, porque o tempo passa, não passa, igreja? Lembra quando você tinha um vigor, as mulheres, os homens, a pele lisinha, aí começa a nascer um negócio aqui, negócio mulherada, não é assim, igreja? Os homens jogavam a bola, saia correndo, agora vai correr, já começa a dar cãibra. O tempo judia da gente, não judia, igreja? Mas se Deus não quiser, não judia, porque não judiou do Josué de Caleb. Amém, amados? E agora chegou o tempo de concluir a promessa dele. 40 anos depois, agora sob o comando de Josué, Deus recolheu Moisés. Agora Josué, ser forte, ser corajoso. Aí nós até pregamos sobre isso esses dias aqui. As palavras de Deus para Josué: Josué, ser forte, muito corajoso. Para batalhar? Sim, mas presta atenção, como você vai batalhar, Josué? Para teres o cuidado de fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. E dessa lei não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Não disse eu, ser forte e muito corajoso. Antes, medita nessa lei de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Diga glória a Deus, igreja. Então quando Deus fala seja forte, seja corajoso, Josué e cada um de nós, não é para que você se intrometa onde você não deve, mas para fazer a vontade de Deus como Ele quer que seja feita. Aqui nesse tempo, Deus deu mandamentos, leis, preceitos ao povo de Israel. Por que existiam essas leis, esses mandamentos? Eu vou explicar para vocês, igreja, porque você entende e nunca mais você vai esquecer. Porque Deus chamou um homem chamado Abrão, que passou a se chamar Abraão. E a única coisa que Deus falou para Abraão, o único mandamento que Deus deu para ele foi assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Para onde, Senhor? Eu ainda vou te mostrar. Então a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus, e isto que foi imputado a ele a favor, como justiça. Imagina Deus, você buscando a Deus agora, e Deus se revela para você e fala: filhinho, filhinha, pega agora esse sentido ABR aí, sentido aí 277 para lá, e você vai caminhar até onde eu falar que você vai. Mas para onde que eu vou, Senhor? Eu ainda não vou te dizer. Ah, mas peraí, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Calma, não é bem assim, eu acabei de te conhecer, vamos devagar. Isso é o que a maioria das pessoas faria, mas não foi o que Abraão fez, e por isso ele passou a ser amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Muitos anos depois, 5 ou 10 anos depois, igreja, Deus apareceu novamente para ele e falou: Abraão, presta atenção, igreja, mais de 5 anos depois, Deus apareceu para Abraão novamente. E às vezes nós temos uma impaciência muito grande, que Deus fala algo para nós agora, e você tem a certeza que é Deus, mas você sai daqui amanhã e fala: será que foi Deus mesmo? Será? E será justamente dúvida, o contrário da fé. Fé é certeza. Vocês estão entendendo, igreja? Como que Abraão chamou a atenção de Deus? Olha, Abraão, já dos seus 80, 85 anos, olha lá, ó, as estrelas do céu, olha a quantidade que tem de areia, grãos de areia na praia do mar, incontáveis. Abraão, vou dizer uma coisa para você: assim será o número dos teus filhos. Diga glória a Deus, igreja. Eu vou dizer para você uma coisa: Abraão acreditou. E se fosse para você? Você fala assim: menos, Senhor, bem menos, não precisa tanto. Um só tá bom, 2, casalzinho, 3 já é demais. Tem gente que pensa assim, não é verdade, igreja?
Mas Abraão acreditou em Deus. Diga glória a Deus, amados. E isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus fez uma amizade tão grande com Abraão, que Deus abençoou. Falou: olha, você é abençoado aonde você for. Ainda em Deuteronômio 28 tem lá as bênçãos que Deus deu a Abraão. E ele começou a fazer coisas, igreja, que Deus não havia pedido a ele. Ele circuncidou-se, uma marca na carne que ele fez sem Deus pedir, uma separação. E Deus não pediu isso para ele, mas ele fez por amor a Deus. Vocês estão entendendo, igreja? O Abraão dizimou, amados. E olha só, hoje tem muita pregação contra o dízimo. Ah, isso não é de Deus. Ele dizimou sem Deus pedir. Depois passou a ser lei para os seus filhos. Quando Deus viu que os seus filhos, a descendência de Abraão, não tinha a fé que o Abraão tinha, não tinha o amor que Abraão tinha, aí Deus falou: então vou dar as leis, os mandamentos e os preceitos. Para quê? Para que se vocês cumprirem tudo isso aqui que seu pai Abraão cumpriu sem eu pedir, vocês vão ter a bênção que eu prometi a ele. Vocês entenderam por que vieram as leis, os mandamentos e os preceitos? Para que o povo pudesse medir a si mesmo se estava ou não agradando a Deus. Mas tudo isso foi cumprido por Abraão sem que Deus pedisse, porque Abraão acreditou em Deus. Vocês entenderam como que a fé ela muda a gente, ela transforma a gente, ela faz a gente fazer coisas que a gente não fazia antes. Uma pessoa que ela começa a acreditar em Deus verdadeiramente, por exemplo, ela deixa de mentir, porque ela sabe que a mentira desagrada a Deus, que ela acredita que ele existe. Ela deixa de roubar porque ela sabe que o roubo desagrada a Deus. Ela deixa de cobiçar, ela deixa de invejar. A fé faz com que a gente seja transformado. Esses são os frutos da fé. A nossa transformação. Aquele que brigava, falava mesmo, dava de dedo na cara, esse agora começou a ficar manso. Ah, mas o manso não é bem visto nesse mundo, não é mesmo? Mas no reino de Deus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas nesse mundo o manso não é bem-vindo, não. Manso é desprezado. Mas só os mansos vão herdar a terra. Diga glória a Deus, igreja. Então nós precisamos ser mansos aos olhos de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? Então eles tinham aqueles mandamentos, todos os mandamentos, leis e preceitos para cumprir. E foi esses mandamentos que Deus disse a Josué: Josué, não cesse de ler o livro da lei. Ser forte e corajoso para fazer tudo quanto está escrito nesse livro, porque essa é a razão de você ser bem sucedido. O forte e o corajoso faz o que eu mando e tem a minha bênção. Agora, como que funciona isso para mim, pastor? Eu que não sou judeu, que estou aqui no Brasil, no litoral do Paraná, como que isso aplica na minha vida? É muito simples, igreja. Isso se aplica da mesma maneira que se aplicou a Abraão, acreditando no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Você não precisa ser forçado a nada, nem fazer nada por medo de um castigo. É isso que Deus quer que seus filhos entendam. Mas Ele quer que você busque, que você seja grato a Ele, que você o ame, porque esse amor, essa busca, essa fé no verdadeiro Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai transformar você. Aí vai se cumprir a palavra que não é por força, não é por violência. Não adianta a mãe pegar o filho pela orelha e trazer: você vai para a igreja, vai ficar sentado lá, porque se o coração dele não estiver aqui, é a mesma coisa que ele não está. Não adianta a esposa ameaçar o marido, não adianta o marido ameaçar a esposa: você vai para a igreja. Você está entendendo, queridos? Mas à medida que a gente conhece esse Deus, vai transformando, a gente vai tendo desejo cada vez mais de estar com Ele, de agradá-lo, de estar na sua presença. E quanto mais a gente chega na presença de Deus, o medo ele vai saindo, as preocupações elas vão saindo, e essa paz que é indescritível, que o mundo não pode explicar e nem nos dá, igreja, faz com que a gente se atraia cada vez mais a esse Deus maravilhoso. Hoje, para nós cumprirmos toda a palavra de Deus, igreja, basta que creiamos e amamos verdadeiramente o Senhor. Primeiro grande mandamento: amarás o seu Deus de toda a alma, força, entendimento e todo o teu coração. E o segundo é o mesmo, igreja: amarás de novo amor o próximo como a ti mesmo. E com esses dois mandamentos nós cumprimos todos os mandamentos. Vocês entenderam? Todos os 10 mandamentos, todas as leis, todo o livro de Deuteronômio, de Levíticos, igreja, todos os preceitos inúmeros, detalhadamente sobre todas as circunstâncias, são cumpridos apenas numa situação: amar.
Porque você não vai amar se você não acreditar. A fé e o amor, elas andam juntinho. No mundo não tem nada a ver uma coisa com a outra. O amor é uma coisa e a fé é outra. Porque as pessoas têm fé no jogo do bicho, na Mega Sena, têm fé na cartomante, no feiticeiro, têm fé nisso, naquilo, no trabalho, em todo estudo e muitas outras coisas mais. Mas a fé em Deus é diferente. Vocês estão entendendo, igreja? E amor também. Existe o amor disso, o amor da namorada que ama, não consegue ficar longe, amanhã leva um fora, tem raiva e quer matar. Isso é amor? Não, é um sentimento carnal, não é o amor de Deus. Por isso que o amor de Deus existe um só. Aliás, Deus é amor. E a fé e o amor, elas andam juntinho. Se me amais, disse o Senhor Jesus, obedecei os meus mandamentos. Se nós não amarmos a Deus, não acreditarmos nele, nós não vamos conseguir obedecer. Não vai fazer sentido você virar outra face, não vai fazer sentido você caminhar uma milha a mais, não vai fazer sentido você perdoar alguém que muito te ofendeu. Se você não amar a Deus, não acreditar em Deus, não vai fazer sentido. Por isso que nós precisamos amar e verdadeiramente acreditar. Josué teve a missão agora de entrar na terra prometida, e ele teve uma grande igreja, uma grande luta. Primeiro, atravessar o Jordão com uma quantidade de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Como que ele atravessou o Jordão? Quem sabe hoje? Ele parou o Rio Jordão no tempo de cheia, e todo o povo de Israel passou a seco. Diga glória a Deus, irmãos. Semelhantemente como ele fez com Moisés no Mar Vermelho, ele abriu de uma banda a outra e o povo passou a seco. Agora o rio Correnteza parou uma parede, secou o restante e o povo passou a seco. Por que Deus fez isso, igreja? Para mostrar para Josué e para todos os cananeus que ele era o único e verdadeiro Deus. O povo de Israel viu que Deus era com Josué, mesmo achando alguns que ele não merecia, que ele não era capaz, ou até mesmo alguns achando que ele mesmo tinha matado Moisés. Vai saber, não é verdade? Porque não acharam o corpo de Moisés. Vocês estão entendendo, igreja? Muitos ali falaram assim: por que ele e não eu? Por que Moisés? Depois, por que Josué? Aí Deus mostrou para todo o povo: ele não é melhor que vocês, mas eu escolhi ele para liderar. Diga glória a Deus, igreja. Você tem que ser feliz com aquilo que Deus tem para ti, queridos, porque Deus tem o melhor para ti. Só que o teu melhor é diferente do meu melhor. A minha terra prometida é no centro da vontade de Deus. A tua terra prometida é no centro da vontade de Deus. Amém, amados? Todo o povo de Canaã, e a primeira cidade chamava-se Jericó, começaram a ficar assustados. Peraí, como assim segurou o Rio Jordão para eles passarem a seco? Como assim? Que Deus que tem a capacidade de fazer isso? E já colocou medo nos seus adversários. Daqui a pouco chegaram diante de uma cidade impenetrável, chamada Jericó. A pior de todas, a igreja mais difícil de vencer, porque eles confiavam na fortaleza que era a cidade. Eles confiavam na segurança. Vocês já viram, igreja, que tem pessoas que confiam na segurança? Penitenciária de segurança máxima, ninguém sai, vira e mexe e sai. Pode. Esse tempo atrás eu ouvi falar de pessoas que assaltaram empresas de carro forte. Lá no Paraguai, né, que eu morava lá em Foz do Iguaçu, fronteira, eles foram lá e roubaram uma empresa que acho que era brasileira lá no Paraguai. Parecia negócio de cinema, com metralhadora grande. Explodiram lá o local, saíram dando tiro na polícia e fugiram. Depois não sei se foi pego ou não, mas entraram num lugar considerado mais seguro. Não adianta as pessoas, queridos, colocar muralha nas suas casas, guarita, cerca elétrica, porque pode acontecer um acidente de carro, morrer, o bandido entrar em outro lugar e entrar dentro do carro. Pode acontecer muitas coisas. As pessoas confiam em coisas que não são importantes. Jericó confiava na sua segurança, e Deus fez com que as muralhas caíssem. E o medo daquele povo foi tão grande que Josué, aqueles ex-escravos, massacrasse aquele povo tão poderoso. Diga glória a Deus, igreja, porque era a vontade de Deus. O povo todo confiante, cheio de orgulho. Nós vencemos, nós temos grandes guerreiros, nós somos fortes, Deus é conosco, aleluia. Aí daqui a pouco chega a história que nós entramos. Agora vocês vão espiar a cidade de Ai. Vocês viram, a igreja, o relatório dos espias?
Não manda nem 2, 3 mil homens, é o suficiente. Nem incomoda o povo, nem incomode a Deus. Não precisa nem orar a Deus, porque é fácil, nós vamos massacrar eles. Vamos ler. Versículo 3. Voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba só uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fastiguei, não cansa ali todo o povo. Por quê? Porque são poucos os inimigos. Versículo 4. Assim subiram lá um povo de 3 mil. Ele falou 2 mil ou 3. Josué ainda foi cauteloso, falou: vou mandar 3. Mas eles fugiram diante dos homens de Ai. Diga misericórdia, Deus. Fugiram. Amados, presta atenção. Um povo que era escravo castigou o Egito com 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho a seco, andaram muitas voltas. Todas aquelas nações sabiam, estavam ouvindo a respeito do povo de Israel, da luta que o Egito passou, do sofrimento, da derrota do Egito, o grande Egito. Viram esses homens passar a seco o Jordão. Eles souberam, queridos, que as muralhas impenetráveis de Jericó ruíram diante desse povo e tremiam de medo. Povos gigantes. E agora viram que a pequena cidade de Ai derrotou esses hebreus, que o Deus deles não era tão poderoso, que é isso que eles acreditavam. Olha, eles foram derrotados por Ai. O Josué ficou desesperado, ele falou: e agora? Agora vão se unir e vão massacrar a gente. Acabou. Porque enquanto eles estavam comendo, vendo que o nosso Deus era poderoso, que não falhava, fazer coisas extraordinárias, nós tínhamos chance, porque eles estavam tremendo de medo. Mas agora que eles sabem que nós somos derrotados por Ai, um pequeno exército, uma cidade insignificante, nós vamos ser esmagados. Foi essa oração que Josué fez: Senhor, o que vai ser do seu grande nome? Eles vão se juntar e vão nos massacrar. Aí Deus deu uma revelação para eles. Falou: um pecado de Israel. Lembra Jericó? Lembra. Pegaram das coisas que eu condenei, pegaram o ouro, cobiçaram as coisas que não podia. Aquele lugar estava todo condenado. E eles pegaram e esconderam. Por causa disso, tiraram a minha proteção. O que eu aprendo com isso, pastor? Que para nós sermos abençoados, igreja, nós temos que estar debaixo da proteção de Deus, debaixo da bênção de Deus, acreditando nele. A partir do momento que você sabe que não é certo, igreja, e você faz, você está dizendo: Senhor, tira de mim a sua proteção. Amados, os judeus, eles nasceram na bênção de Abraão. Para que eles permanecessem nessa bênção, eles tinham que observar a Torá, todos os mandamentos, leis e preceitos. Nós nascemos na maldição, distantes de Deus. Mas para que nós possamos ser abençoados, nós temos que acreditar em Jesus Cristo, amando a Ele de toda a alma, força, entendimento e todo o coração. Se não for assim, nós não temos a bênção do Senhor. Nós podemos errar, nós podemos falhar, e nós vamos errar e nós vamos falhar muitas vezes. Mas a pessoa que ama o Senhor, ela se arrepende e é por Deus perdoado. Mas aquela pessoa que ela não ama o Senhor, ela não sente arrependimento. O Saul, ele não amava o primeiro rei de Israel, ele não amava o Senhor. Então quando ele foi corrigido por Samuel: por que você fez isso? No coração dele falava assim: mas Deus está pedindo demais. Por que tem que ser do jeito de Deus, não do meu? É assim que as pessoas que não amam a Deus pensam. Por que Deus quer desse jeito? Não pode ser desse? Não é a mesma coisa? Vocês estão entendendo, queridos? Não pode, tem que ser do jeito de Deus. É como você às vezes contrata, vamos colocar as donas de casa, contrata uma mulher para fazer limpeza na casa, uma diarista. Aí chega para a diarista, a patroa fala assim: eu quero que você faça assim, tal hora, faça assado, tal hora, assim, assim e assado. Combinado? Combinado. Depois eu volto e acerto contigo a diária. Aí a diarista vai lá e faz do jeito que ela quer. Eu faço assim, assado, que eu vou primeiro lá, depois eu volto aqui e faço ali. Mas eu fiz. Aí a patroa fala: por que você não fez do jeito que eu queria? Não, porque eu também fiz, eu fiz do meu jeito, porque eu sei fazer assim. Você está entendendo, igreja? O que a patroa vai fazer? Olha, obrigado, tá? Quando eu precisar, eu chamo de novo. Não chamo mais, porque tinha um motivo para fazer daquele jeito. Só que a pessoa que ela não teme, ela faz o que ela faz do jeito que ela quer, e depois ela vai embora e fala assim: por que a fulana não me chamou mais? Eu fiz tudo o que ela quis, certinho.
E é assim que as pessoas, igreja, que elas não temem a Deus, elas fazem. Elas fazem do jeito dela, e depois falam assim: por que eu estou passando essa luta? Por que está acontecendo isso na minha vida? Não, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja todo domingo, eu bato ponto, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você está entendendo, igreja? Em outras palavras, ela quer botar a culpa em alguém, em Deus. Só que ela não vai assumir que está botando a culpa em Deus. Lembra do Adão? Adão, o que tu fizeste? Comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? Eu não. Quem que me deu essa mulher aí? Essa costela aí? Então, quem que me deu? O Senhor, né? Então se entenda com ela, não tem nada a ver com isso. Vocês estão entendendo, igreja? Covarde. Você vê como que Deus falou para Josué: seja corajoso. Corajoso é fazer a vontade de Deus. Mas o covarde não faz e bota a culpa nos outros. Deus falou para a mulher: mulher, o que tu fizeste? Eu não fiz nada também não. Quem que fez aquela serpente que fala? Já se viu serpente falar? Você está entendendo, igreja? E os covardes, o que eles fizeram? Botaram a culpa nos outros. E o que aconteceu, igreja? Os dois foram expulsos do paraíso. Adiantou serem covardes? Não, foram expulsos. Mas se tivessem se arrependido, quem sabe a história seria outra. Vocês estão entendendo, igreja? É isso que Deus quer que nós entendamos com essa situação. Um homem, ele escondeu, igreja, as coisas que era proibido. Ele sabia o que ele está fazendo. Deus falou, deu uma ordem: olha, eu estou colocando vocês na terra prometida, mas a condição é que você não desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda, mas faça tudo do jeito que eu te falar, Josué, porque você vai ser bem sucedido, e o povo que está contigo também. Do meio do povo de Israel, não Josué, resolveu não obedecer a Deus, e todo o povo sofreu, eles foram derrotados. Estão entendendo, igreja? Que resolve fazer: olha, não tem problema, vou fazer isso aqui, mas não tem problema, todo mundo faz. Lá na empresa: não, isso aqui, tem tanto político que rouba tanto, o que tem eu roubar um pouquinho, colocar aqui? Os pastores: não, isso aqui é meu. Eles que deviam temer mais a Deus. Estão entendendo, igreja? É pirataria. Não, mas não dá para pagar. Vamos comprar essa pirataria, leva lá para tua casa. Aquilo que é do diabo. E o diabo vai falar assim: Senhor, eu quero porque é meu. E você acha que Deus vai falar: não, vai lá não? Sendo justiça, ele vai falar: vai lá e pegar o que é teu, mas não toque na vida que pertence a mim. Aí o ladrão entra em casa, bota a arma na cabeça do irmão, da irmã, faz sofrer, chorar, às vezes tem coronhada, e aí o irmão e a irmã fica traumatizado, depois fala: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Eu sou fiel a Ti, Senhor. Às vezes por causa de uma pirataria, de um fruto de roubo. O irmão apareceu, fulano apareceu entregando um negócio que vale 500, eu estou vendendo por 100. Não era do meu pai, eu estou vendendo aí essa ferramenta. Aí o fulano feliz da vida falou: vou dar 100. Rapaz, que bênção. Vou comprar esse toca-CD baratinho que ele pegou, colocar no meu carro. O carro. Vou comprar esse celular baratinho aí, ó. Porque não teme a Deus. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Sabe por que aconteceu isso, Josué? Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, dissimularam. Não fiz nada disso, não, capaz. E até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminar do nosso meio a coisa roubada. Sabe que Deus também estava ensinando Israel? Israel, vocês não vencem guerra sem mim não, tá? Não acho que teu emprego, não acho que a tua sabedoria, não acho que a tua sabedoria, teu conhecimento, a tua faculdade, não acho que a tua conta bancária, não acho que o teu sobrenome vai garantir alguma coisa para você. Israel sem Deus não é nada, porque Israel significa povo de Deus. Se não tem Deus, é povo de quem? Vocês entenderam, igreja? Josué, preste muita atenção, Josué. Não foi os soldados valentes do seu exército que conquistaram Jericó. Eles não tinham o poder de fazer as muralhas caírem.
Ele não tinha o poder de fazer o coração dos inimigos tremerem. Foi eu, Josué, que dei a vitória a vocês. Vocês viram a força de vocês, Josué? Vai lá e tenta destruir o povo de Ai, que é insignificante. Eles botaram vocês para correr, porque eu não ajudei vocês. Entenda que quem te dá a vitória, Israel, é quem? Quem, igreja? É Deus. Estão dormindo? Acorda, Jefferson, acorda. Olha lá, amados. Versículo 13: Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir enquanto não eliminar do vosso meio as coisas condenadas. Igreja, isso é para mim e para vocês. Nós não vamos vencer se a gente não eliminar as coisas que são condenadas por Deus. Ore a Deus, amado. Isso é uma coisa pessoal de cada um. Ore a Deus. Conserte a sua vida. Esse negócio de Deus quer certo por linhas tortas, você foi o próprio diabo, saiu da boca do diabo isso. E as pessoas estão sofrendo 10, 20. Lembra do povo dando volta no deserto? 40 anos, igreja. Ah, Senhor, na minha vida, eu já sei, essa é a cruz que eu tenho que carregar, essa é a cruz, é minha luta. Não, Deus não quer bênção, não. É que nesse mundo, pastor, eu só vou sofrer. E as pessoas vão se aceitando isso e vão sofrendo desnecessariamente. Não estou falando que você vai ter uma vida fácil, igreja, não é isso que Deus está dizendo, mas você vai ter com lutas a bênção de Deus para cada luta que você tiver, a certeza da vitória, porque Ele te fez mais que vencedor. Com lutas você vai vencer, diga glória a Deus, igreja. Mas sem Deus você não vence, você dá a volta e fica prostrado no deserto. Sem Deus não tem jeito. Pastor, eu estou passando uma luta no meu casamento, já tem 20, 30, 40 anos. Né? Israel, veja o que Deus fala do casamento. Pastor, eu estou passando uma luta na saúde, uma enfermidade, isso aí é o diabo na minha vida. Veja o que Deus fala para a tua saúde. Pastor, luta financeira, pastor, veja o que Deus fala para a vida financeira. Pastor, olha, eu não consigo, a carne é fraca, é pecado, é fraqueza. Veja o que Deus fala. Pare de tentar lutar com as suas forças, você não tem força sozinho. Sem Deus, Israel foi derrotado por Ai. Ai de Israel sem Deus. Mas se Deus estiver contigo, as muralhas de Jericó vão cair, os gigantes vão cair. A escolha é minha, a escolha é sua. Ninguém faz essa escolha por vocês. Deus entregou a autoridade para você. Você vai fazer da sua vida o que você quiser. Se você quiser, olha o que Deus fala para o povo de Israel: Israel, eis que coloco diante de vós o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda diz assim: escolhe, pois, a vida para que vivas. E sabe que tem gente que fala assim: minha mãe manda. Vocês entenderam, igreja? Será que Deus tem a vida mesmo? O diabo tem oferecido tanta coisa, rapaz. Não, quer dizer, o diabo não, o mundo, não é o diabo. O diabo é o rejeito. Mas o mundo tem tanta coisa boa aí para a gente aproveitar. Estão se enganando, ou melhor, se deixando enganar pelo diabo. Escolhe, pois, a vida, diz assim: olha, a bênção, a maldição. E ele ainda faz assim, ó: escolhe, pois, faz a escolha certa, meu filhinho, minha filha. Escolhe a vida e seja vivo. Seja feliz, seja abençoado. E tem gente que fala assim: não, quero aquela lá, aquela mão de trás lá. Versículo 14: pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte lhes chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, sobre si caiu a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu-lhe sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel,
e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estou escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e filhas, e seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram no vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar chama-se Vale de Acor até o dia de hoje. Aí no versículo 8 está escrito assim no meu título: Ai é destruída. Diz assim, versículo 1, capítulo 8: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorize, toma contigo a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. Diga glória a Deus, igreja. Eles venceram Ai, porque Deus estava com eles. Mas eles tiveram que eliminar o pecado, igreja. E naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Pastor, eu tenho que matar meu inimigo hoje? Não, porque teu inimigo não é carne nem sangue. Amém, amados? Pastor, se você falar que eu posso matar, eu vou matar minha sogra, meu vizinho que está me incomodando. Não, igreja, não. Jesus falou: a vossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Hoje você não precisa escrever um salmo dizendo: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, como fez Davi, e Deus era com ele. Mas você pode orar, dobrar o teu joelho, igreja, e legiões de demônios caírem por terra, porque o nome de Jesus tem poder sobre todos eles. Hoje você pode orar pela tua sogra e falar: demônio, sai da vida dela em nome de Jesus, e vai embora, se você acreditar. Amém, igreja? Você pode levantar a mão em direção à casa do seu vizinho e falar: eu abençoo meu vizinho em nome de Jesus, e toda maldição caia por terra. E se você fizer isso com autoridade, obedecendo a Deus e com fé, vai acontecer. Hoje você pode levantar a mão e dizer: espírito de enfermidade, sai da minha vida, sai da minha família. Câncer, vai embora. HIV, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que me pedires em meu nome, disse Jesus, eu farei. Não é porque você merece ou eu mereço, mas para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. A questão não é merecimento meu e seu, a questão é a glória de Deus. Então, se você com fé orar, vai acontecer. Você pode falar, orar, igreja, e as portas se abrirem sobre a sua vida, desde que você acredite que o Deus que derrubou as muralhas de Jericó e deu vitória ao povo sobre Ai, e eles tomaram posse de todas as cidades de Canaã, é o mesmo Deus que hoje entregou o nome de Jesus, para que eu e vocês pudéssemos usar com sabedoria e temor. Amém, igreja? Não vai orar: Senhor, passa a espada no fulano. A luta não é contra a carne nem sangue. Pedis e não recebeis, diz o Senhor. É porque pedis mal. É porque você ainda não ama a Deus. É porque você quer ser beneficiado por Deus. Amém, igreja? Mas a partir do momento que você amar, a tua fé vai aumentar e a tua oração vai ser agradável, vai ser para a glória do Pai. Glória a Deus, igreja. E é isso que Deus quer hoje de mim e de vocês, que nós venhamos colocar a mão no coração e tirar da nossa vida aquilo que não agrada a Ele, porque Deus quer me usar, Deus quer te usar, e Ele precisa que nós, vamos ler aqui, ó. Olha o que Ele quer que eu faça. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13. Dispõe-te, Josué, e santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, Israel. Glória a Deus, igreja. Você vai orar hoje, eu vou fazer uma oração aqui na igreja.
E você vai com toda a alegria no seu coração, você vai hoje pedir a Deus que revele a você o que precisa ser tirado da sua vida, da sua casa. Estão entendendo, igreja? Santo, santa, amuletos de sorte. Não é por força. Não adianta eu chegar lá na tua casa e apontar o dedo, eu tenho que arrancar isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque se não sair do teu coração, não adianta tirar da tua parede. Mas você vai pedir para Deus e Deus vai revelar no seu coração, você vai ter nojo dessas coisas, e você vai tirá-las da sua vida. Às vezes não é um amuleto, igreja. Às vezes é um trabalho, não é para você largar o trabalho, mas não ter ele como seu Deus. Às vezes o marido, a esposa, um filho, filhos caçula. Muitas vezes o inimigo faz confundir as pessoas, e os caçulas, em vez de ser bênção, passam a ser maldições na vida de muitas famílias, por causa da visão. Não porque eles são maldição, nasceram maldição. Estão entendendo, igreja? Você vai amar a Deus com toda a alma, força e entendimento. Glória a Deus. Você está disposto a fazer isso comigo? Amém ou não amém? Se você não tiver, não tem problema. Mas hoje Deus nos deu essa direção, para que você hoje veja a glória de Deus. Que a partir de hoje você sinta a Deus de mãos dadas contigo. Fica de pé, meus amados.